Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Sou o professor Jefferson, professor da disciplina de Sociologia. Hoje vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Lembrando que nós estamos usando já a apostila do módulo 2, tá? Módulo 2, capítulo 4, páginas 14 e 15. Então vamos lá. O conteúdo de hoje nós vamos falar sobre multiculturalismo e diversidade cultural. Nós vamos entender do que se trata esse multiculturalismo, o porquê se tem essa diversidade cultural na atualidade, tudo bem? Então vamos lá. As mortes estimadas em cerca de 50 milhões de pessoas e feridas abertas provocadas pela Segunda Guerra Mundial aceleram a mudança de paradigmas sobre as práticas culturais em defesa das minorias. Nós vamos tratar aqui de uma situação que aconteceu lá em 1939 a 1945, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, no sentido de que mudança seria essa sobre o multiculturalismo e a identidade e a diversidade cultural? Porque a defesa das minorias se tornou em quê? Para que se torna essa defesa de minoria? Então, se eu estou falando de multiculturalismo, já estou falando que existe uma grande proporção de cultura, mas dentro dessa multiculturalismo tem as diversidades culturais, sejam elas distintas ou não da sociedade. O indivíduo que faz parte de uma sociedade, ele faz parte desse multiculturalismo. Nós sabemos que ele já faz parte dessa estrutura de sociedade que é multicultural, mas que cada um tem a sua própria diversidade cultural para que realmente exista esse multiculturalismo. Mas aí é que está a questão. Nós falávamos, eu acho que em aulas passadas, deixa eu ver aqui, só para me recordar, sobre a questão da cultura no sentido da cultura negra, do que seria a cultura. Muitas pessoas se enganam, né, que a cultura é aquela questão massificadora, né? Que acontece, o que acontecer, a pessoa tem que ser, independente da sua cultura, tem que ser aquilo e pronto. Não, não é o que acontece. Vou citar um exemplo, por exemplo, da questão do hibridismo, né? Cultural, que nós sabemos que é particular, criar uma cultura diferenciada, né? É uma questão híbrida, né? A partir daquilo criar algo novo. É algo híbrido, né? Que nós vamos falar daqui a pouco também, mas que essa cultura ela nasce de uma forma em que o indivíduo que faz parte lá da sociedade A e o indivíduo que faz parte da sociedade B, ele precisa conviver com essa multicultura e essa diversidade cultural. Como assim, professor? Eu tenho que conviver com outro e pronto? Sim. A sociedade que nós vivemos hoje em dia, ela te proporciona isso no sentido de que ela é multicultural e ela te acolhe. A sociedade em si, ela te acolhe do jeito que você é, do que você acredita, do que você não acredita, mas que, particularmente, você faz parte de uma diversidade cultural para que exista o todo, que é a multicultura. A diversidade cultural, ela está inserida nessa multicultura. De que forma? Vamos ler aqui, ó. No quarto parágrafo. A valorização da diversidade cultural passou das pesquisas universitárias para as políticas públicas, o que tem provocado intensas ações dos defensores do purismo nacionalista. Em contrapartida, apresenta a cultura no sentido que estamos estudando, algo difícil de definir, móvel, relacional, contextual, que produz combinações, mas também busca preservar suas origens. Cultura, portanto, no plural. Então, se eu penso num outro indivíduo que faz parte da minha mesma sociedade, só que ele faz parte de uma diversidade cultural que eu não conheço e muitas das vezes eu não gosto, mas eu preciso ter essa noção de política pública. Como assim, professor, política pública? Por exemplo, a política pública de cotas raciais, a política pública que faz com que, por exemplo, o transexual possa trocar o seu nome, digamos, outras políticas públicas que são muito adversas e até mesmo polêmicas, que a gente precisa realmente entender
que existe essa diversidade cultural na sociedade. A cultura de gostos, sejam elas gostos variados que se tem, a diversidade cultural no sentido de sociedade mesmo. Por exemplo, a sociedade ocidental é a mesma sociedade oriental? Não é. No próprio Amazonas, as sociedades que vivem aqui, por exemplo, em Manaus, são as mesmas sociedades que vivem no interior do Amazonas? Não são. Por quê? Principalmente hoje em dia que nós vivemos uma sociedade tecnológica, digamos assim, uma sociedade globalizada, ela se interfere no sentido de quê? Ser múltipla, ter toda essa diversidade cultural que nós sabemos que existe, mas que ao mesmo tempo se retém ao quê? Ao indivíduo. Por que o indivíduo, professor? Porque cada indivíduo desse daqui, em sua diversidade cultural, que vai fazer parte da sociedade. Entenderam? Então não adianta eu falar em sociedade e não pensar que ela é realmente no plural. Não. Por quê? Porque eu faço parte de uma cultura particular, mas que essa cultura particular, ela influencia o todo, influencia todas as pessoas que estão à minha volta, influencia a pessoas que também fazem parte da minha cultura e de outras que também não fazem. É assim que eu tenho que pensar. Aquilo que eu falei, com o crescente processo de globalização, chamado por alguns teóricos de mundialização, que não é apenas um fenômeno econômico, propagou-se uma cultura global, com códigos entendidos por uma comunidade acima dos territórios nacionais, como processo de trocas e ressignificações e apropriações culturais. A partir do momento que se teve essa cultura globalizada, essa diversidade cultural que veio através da cultura globalizada, essa questão de ressignificar a cultura, no sentido de que, por exemplo, gírias, por exemplo. A gente se agrega muito às gírias dos outros, né? Aquilo que nós vimos lá na novela X é reproduzido na sociedade de tal maneira, isso. Realmente é o que acontece, é essa ressignificação de cultura. Porque cultura é tudo isso que nós estamos vivenciando na sociedade. Por exemplo, o que acontece lá nos Estados Unidos reflete aqui no Brasil de uma forma que muitas vezes se encultura, de uma maneira rápida, porque a gente está falando dessa cultura global, dessa cultura mundializada, realmente, porque a internet hoje em dia ela nos proporciona isso, que a gente tem acesso a culturas diversas, sem sair de casa, sem sair lá da cama, mas no sentido de que eu preciso ressignificar a minha própria cultura. Porque o que acontece é que eu tenho que agregar essa cultura minha, eu tenho que acrescentar esse enculturamento à minha cultura, eu tenho que modificar, que aí é que está o erro do indivíduo, né? Porque ele já tem a sua própria diversidade cultural que ele vivencia, mas ele quer agregar outras culturas junto a dele, ok? Então vamos ver agora o que é o hibridismo, né? Hibridismo cultural. Vamos lá. De acordo com o contexto, apresentamos identidades variáveis e todas elas compõem diversos culturais dos indivíduos e mesmo das sociedades. Nós já falamos que tudo é diverso, né? É variável. Só que o indivíduo ele faz parte de uma sociedade, ele faz parte de uma mesma sociedade. Seja ela errada ou não, isso quem vai julgar não sou eu que sou de fora. Quem deve julgar é a pessoa que faz parte, que é participante dessa cultura. Porque para mim é errado, mas para ele que pratica não é errado. Então, por isso que a sociedade, a sociologia também, ela precisa de quê? De outras ciências para que ela possa ser trabalhada. Antropologia, psicologia, filosofia, para que ela possa também entender esse indivíduo que faz parte dessa sociedade. Seja ele híbrido ou não. Seja ele que ele foi usado para criar outra cultura ou não. Então, a gente precisa também entender que a questão da diversidade cultural ela está ligada ao hibridismo em que sentido? Vamos ver aqui, O conceito de pós-modernidade não é um consenso entre os pesquisadores do tema. Anthony Giddens prefere definir nossa época como modernidade tardia. E Zygmunt Bauman fala em modernidade líquida. Então, a nossa modernidade, ele fala assim no sentido de que cada indivíduo, como eu falei, ele quer enculturar a sua. Então, é uma realidade tardia,
uma globalização tardia, uma modernidade tardia nesse sentido, porque já existe lá na cultura do outro. Não, mas eu achei legal, eu quero fazer também. Aí o professor, mas não pode não ser enculturado, não pode ressignificar, você não falou em significar a cultura? Sim, mas eu já estou falando de uma diversidade cultural que não é minha, é do outro, mas eu quero agregar ela, então por isso se torna uma modernidade tardia, porque eu estou agregando algo que já existe a mim. Ou ao mesmo tempo uma modernidade líquida, né? Porque eu quero aquela lá e ponto. Não, não é assim, porque o outro também tem que ressignificar a sua própria cultura, não é somente o eu, indivíduo, que vou querer a outra cultura também, ok? Então, continuando, algumas pessoas argumentam que o hibridismo e o sincretismo, a fusão entre diferentes tradições culturais, são uma poderosa fonte criativa, produzindo novas formas de cultura mais apropriada à modernidade tardia do que as velhas e contestadas identidades do passado. Outros, entretanto, argumentam que o hibridismo, a dupla consciência e o relativismo, que implica, também tem seus custos e perigos. Então é justamente aí, eu pensar numa sociedade culturalmente diversa, que nós já sabemos que tem essa diversidade cultural, mas eu tenho que pensar com uma dupla consciência, em que sentido? Que o relativismo que me implica que tudo é relativo na vida, tudo é relativo na sociedade, também tem seus custos e perigos. Por quê? Para, por exemplo, o indígena, tem lá a sua cultura. Digamos, vamos falar da cultura lá da tucandeira, né? Que o rapaz, quando se torna, segundo a cultura indígena, se torna adulto, sai da adolescência, ele tem que passar por aquele processo doloroso. Realmente, esse é um custo, né, que tem nessa cultura. Para vivenciar essa cultura, esse é o custo, esse é o perigo que se vive. Então, para mostrar que essa diversidade cultural ela está presente na sociedade hoje em dia, no sentido de que ela também pode apresentar perigos à sociedade. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Anarquia, Noite de um Crime. É justamente isso, né? A pessoa não vou aceitar a diversidade do outro. Que trata, né, mais ou menos o filme, né, que as pessoas em determinado época dos Estados Unidos tem um dia que eles podem exterminar quem eles quiserem, então fez água para mim, naquele dia você vai me pagar. É mais ou menos nesse sentido de que a diversidade cultural precisa ser respeitada, no sentido de que o outro também merece viver. Então esse filme Anarquia, quero comparar com essa multiculturalidade, é nesse sentido de que muitas das vezes o outro não aceita a realidade do outro e do outro, então ele precisa de alguma coisa, mas não. A cultura daquele momento é uma cultura perigosa, é uma cultura que pode ser ressignificada a todo momento, porque hoje em dia, por exemplo, com a globalização, com a internet, com a modernidade que nós temos, tudo se ressignifica. Eu lendo um texto, já li sobre os índios no dia de hoje, aí retrata, né, que hoje o índio não vive mais com penas, né, não vive sem roupa, né, para vocês verem como foi ressignificada a cultura. É esse sentido de ressignificar, não no sentido de que vai mudar a cultura. Não mudou a cultura do indígena, ele apenas mudou o seu jeito de se vestir, porque culturalmente falando, a sociedade hoje em dia anda vestida. Por que ele iria andar diferente? Tá certo, sua cultura é essa, mas de forma alguma ele precisa estar se adequando a uma cultura que talvez não seja para ele, e sim uma determinada cultura que eu vou identificar, mas que ao mesmo tempo eu posso não querer usufruir dessa cultura que eu identifiquei como minha ou que faz parte da sociedade em que eu vivo. Por exemplo, os indígenas que saem das suas aldeias, muitos não voltam mais porque ressignificam a sua cultura em outra cultura, se enculturam, né, com culturas diferentes, digamos assim. Entendido? Então esse foi o nosso conteúdo de hoje, né? É tratar essa sociedade multicultural e diversa, culturalmente falando, que é a sociedade que nós vivemos. Por exemplo, eu vivo um tipo de cultura, eu vou a certos lugares que vocês talvez não vá, os pais de vocês não conheçam, ou eu tenho um estilo de vida diferente, então é assim que a gente tem que pensar. Cada um tem o seu estilo de vida, a sua cultura diversa, é isso. Um gosta de forró, o outro gosta de funk, o outro gosta de axé e assim sucessivamente, e todos vivem nessa sociedade multicultural, correto?
Então era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau.